Oi gente, no vídeo de hoje eu quero te ajudar a responder uma pergunta que muitas pessoas se fazem, mas se fazem em silêncio, que é: será que é hora de terminar o meu relacionamento? Se você chegou até aqui nesse vídeo é porque tem alguma coisa aí acontecendo que tá te deixando meio inquieto. E não, isso não significa que você precisa tomar qualquer decisão nesse momento. Mas indica, por outro lado, que talvez você precise olhar com mais clareza e com mais cuidado para algumas questões que envolvem a sua relação. Então hoje eu vou te trazer 3 grandes perguntas para te ajudarem nesse processo e vou trazer também na segunda parte desse vídeo alguns pontos que vão te ajudar a reavaliar a qualidade da sua relação. Então bora bater esse papo um tanto quanto difícil hoje? Oi gente, eu sou Letícia e trago aqui no canal reflexões, inspirações, exercícios para ajudar a gente a superar os desafios da vida e encontrar mais sentido, mais propósito, mais leveza, mais alegria. Se esse tipo de assunto te interessa, então te convido a se inscrever, assim a gente se revê mais vezes. Bom, é muito comum a gente acabar empurrando com a barriga a dúvida, principalmente quando a questão é essa: será que eu devo ou não devo terminar uma relação? Seja aí pelo medo de terminar em si, pela ficar pensando que talvez vai terminar e depois vai querer voltar, ou pelo apego à história que vocês construíram, ou até mesmo por culpa, por medo de desistir. Mas a grande questão, gente, é que relacionamento não é sobre a gente insistir, é sobre conexão, sobre leveza, sobre troca, sobre reciprocidade. E se alguma dessas coisas se perdeu ou tá faltando, vale muito a gente parar e reavaliar. E eu tenho 3 perguntas para te ajudar nesse processo. A primeira pergunta que eu quero te fazer hoje é: vocês estão caminhando na mesma direção? Eu sempre falo, gente, que essa é uma pergunta muito essencial em qualquer fase do relacionamento, inclusive quando as coisas estão bem. Ela parece simples, mas ela tem muito peso. Você e essa outra pessoa têm visões parecidas sobre o que é um relacionamento? Vocês estão caminhando na mesma direção? Vocês querem as mesmas coisas? Porque, às vezes você quer casar, mas a pessoa não se sente preparada para isso e talvez vai se passar 10 anos e ela vai continuar não se sentindo preparada. Às vezes você quer ter filhos e o outro diz que isso está fora de cogitação. Às vezes você quer e precisa de mais estabilidade, mais comprometimento, mas o outro não faz plano nenhum com você, nem a médio prazo. Essas diferenças, elas podem parecer resolvíveis, por assim dizer, mas elas não são. Quantos de nós já entraram e permaneceram em relacionamentos achando que ia mudar o outro? Eu já, gente. E a grande questão é que o risco aqui é gigantesco de você abrir mão de algo que é fundamental para você e depois se ressentir com seu parceiro, depois do tempo passar, você olhar para trás e pensar: meu Deus, por que eu desisti disso? Por que eu abri mão de determinada coisa? O tempo vai passando e quando a gente nota, às vezes já é tarde demais. Por isso, gente, é muito importante a gente entender: existe alinhamento na nossa visão de futuro? Vocês querem construir algo semelhante? Vocês valorizam e priorizam as mesmas coisas? E se vocês não quiserem, existe aí uma margem real para negociação? Existe aí uma possibilidade real de um abrir mão de uma coisa e o outro abrir mão de outra e vocês chegarem num consenso? Ou será que você e essa outra pessoa só estão se iludindo ou vivendo um dia de cada vez sem pensar muito no futuro? Fracasso é a gente insistir numa relação na qual está demandando que a gente abandone a gente e abandone os nossos sonhos e as nossas necessidades. A pergunta número 2 que eu tenho para te fazer é a seguinte: o que é exatamente que você precisa que mude? A dúvida, gente, ela só existe se tem algo incomodando. Mas às vezes a gente sente um incômodo aí e não sabe muito bem como nomear isso. Então, qual é a mudança que você precisa? Qual é a mudança que você gostaria de ver acontecer na sua relação? Pode ser algo emocional, do tipo: eu preciso ser mais escutada, eu preciso me sentir mais respeitada, eu quero mais demonstração de afeto, eu quero mais presença. Mas pode ser algo também mais comportamental e objetivo, do tipo: eu não quero mais que o outro me trate com ironia, eu não me sinto confortável com atitudes X, Y, Z, me machuca quando o outro faz tal e tal coisa. E depois que você identificou isso, você precisa se perguntar: essa pessoa, ela tá disposta e é capaz de mudar isso? E o mais essencial, essa mudança, ela realmente é fundamental para mim? Ela é negociável ou inegociável? Porque aqui, gente, entra uma coisa fundamental que a gente tem que saber, uma coisa muito importante. A gente se relaciona com quem a pessoa é hoje e não com quem a gente acha que ela pode vir a ser. Se o relacionamento exige que o outro mude completamente para funcionar, então esse vínculo já tá te dizendo que tem algo fora de lugar e que talvez não tenha uma compatibilidade entre vocês. Amor, gente, não é um projeto de reforma, não. Relacionamento é feito de crescimento mútuo, de troca e de comprometimento. A pergunta número 3 é o seguinte: quando você comunica o que precisa ser mudado, como que é que isso é recebido? Essa outra pessoa se ressente, ela fica com raiva,
Eu acho que essa pergunta é uma das mais reveladoras na realidade, porque não basta a gente identificar o que a gente precisa, mas a gente precisa notar também como que o outro lida com essa informação. Você se sente ouvido quando fala, ou você sente que o outro está querendo te convencer que aquilo não é importante? O outro está querendo justificar o erro dele? Ou, por outro lado, você vê a abertura, você vê um interesse genuíno de fazer as mudanças que você está pedindo? Claro, né, gente? Desde que essas mudanças sejam razoáveis e não seja algo totalmente desproporcional. A grande questão é que mudança exige disposição. E ninguém, absolutamente ninguém, é obrigado a mudar nada. Mas, por outro lado, se a relação importa, o esforço e o comprometimento também vão aparecer. Mas vale lembrar que você também precisa comunicar o que você precisa de forma clara, de forma respeitosa, de forma gentil. Isso aí que você está pedindo é de fato razoável ou é somente um fruto aí de uma ferida mal resolvida, de uma questão que não está sendo olhada? Relacionamento não é lugar de exigência cega, então a gente precisa também ter um equilíbrio e se questionar sobre tudo isso. Só essas 3 perguntas, elas já vão te ajudar a ganhar muita clareza e entender uma série de coisas sobre a sua relação. Mas tem alguns outros pontos que eu acho que vale a pena a gente cobrir também, que vão ajudar você a medir a qualidade do seu relacionamento hoje e talvez, inclusive, identificar algumas coisas que precisam ser mudadas ou aprimoradas. A primeira coisa que a gente pode parar para pensar é o seguinte: como é que são os conflitos de casal? Conflito, gente, é inevitável em qualquer relação. O que vai mudar é como eles acontecem e como as partes lidam depois do conflito. Será que vocês ainda assim conseguem conversar mesmo quando vocês discordam? Ou tudo vira uma briga desproporcional? Será que a relação é um campo de guerra ou é um lugar para vocês se entenderem mesmo quando a coisa e o entendimento aí não parte logo do princípio? Então, gente, brigas constantes, fazer tratamento de silêncio, ironias, acusações, tudo aí, isso junto ou separadamente, já é um sinal de que o relacionamento está sendo corroído. E mais, será que o conflito ele só está servindo para gerar mais mágoa e mais ressentimento ou ele está servindo de fato para resolver e ver o que precisa ser visto e resolvido? O segundo ponto para a gente pensar é se existe troca e equilíbrio. Será que ambas as partes estão comprometidas mesmo? Ou será que tem uma pessoa que está fazendo todo o trabalho pesado aí da relação enquanto o outro está ali só existindo? Você se sente também cuidado, visto, ou é só você quem cuida? Você é ouvido nas suas necessidades ou é só você que ouve? Suas necessidades importam ou elas são deixadas sempre para depois? Se a balança pende sempre para um lado, pode ter certeza que cedo ou tarde essa relação vai ter alguma coisa que vai dar errado. Relação boa e saudável, parceria, gente, não é algo que vai ser um sacrifício constante. E a gente também tem que se perguntar se o outro tá com a gente por quem a gente é de fato ou se é só por conveniência, porque é muito confortável. Às vezes tem casais que moram juntos, né, e uma das partes faz tudo. Trabalha, coloca a maior parte do dinheiro em casa, ainda lava, passa, cozinha, faz tudo, a pessoa se sente sobrecarregada e o outro, sabe? Fica ali tranquilão, né, vivendo a vida de princesa de princesa. Então a gente tem que se questionar e parar para avaliar isso tudo, porque relacionamento é legal pra gente construir as coisas juntos, pra gente conseguir fazer junto aquilo que só uma pessoa só não ia conseguir fazer, e não para uma das partes ficar explorando a outra. Um outro ponto pra gente pensar é se há coerência entre o que é falado e o que é feito. Já dei esse exemplo em outro vídeo de que, por exemplo, assim, às vezes uma das partes fala que família é tudo pra pessoa, é super importante, mas aí quando tá lá com a sua família fica de bico, bebe até cair, não quer ficar, quer ir embora, não quer ir, enfim. Será que tem coerência nisso? Por outro lado, a gente também pode pensar, essa pessoa cumpre com o que ela fala? Aquilo que ela diz realmente acontece ou são só promessas vazias? Porque, gente, falar as coisas, qualquer pessoa pode falar, até uma criança de 2 anos pode falar, mas cumprir e fazer, aí a gente tá falando de outra coisa. E quando a gente quer saber se um relacionamento tem qualidade, ele tem força, ele tem estrutura mesmo, ele é muito mais baseado nas ações do que simplesmente nas palavras. Além de que, né, gente, coerência é um grande sinal de que essa pessoa é de fato confiável. A falta de coerência nas nossas ações, apesar de sabermos que em certa medida todos nós vamos ser um pouco incoerentes, ela é fundamental para a gente entender se a gente realmente pode confiar naquela pessoa. Quando a gente fala de vida a dois, tem que ter muita confiança. Um outro ponto que a gente não pode deixar de lembrar e de avaliar é o que é que acontece ou como que é que essa pessoa reage diante de situações difíceis. Essa pessoa ela vai ajudar a resolver o problema ou ela vai piorar a situação ainda mais? São nas horas difíceis, gente, que a maturidade, a inteligência emocional realmente se revelam. Isso vale para o outro e vale para a gente também, né? Inclusive todos esses pontos do vídeo. A forma como a gente lida, né, quando diante de uma situação difícil ou desafiadora, diz muito sobre nós e diz muito, inclusive, sobre a nossa disponibilidade para estar, de fato, num vínculo a dois. Pensa só, se você está numa relação
resolver conflitos, resolver desafios, resolver problemas deveria ser mais fácil e não mais difícil, porque agora são duas pessoas para resolver. Então, furou o pneu do carro, bebeu no avião, alguém ficou doente na família, bateu o carro, às vezes o cachorrinho, o gatinho morreu. Como que é que ambas as partes estão lidando com isso? Vocês realmente se unem para resolver, ou só uma pessoa resolve e o outro assiste? Ou será que uma das partes dificulta ainda mais o problema? Meu ponto aqui, gente, é que se essas perguntas te provocaram, já é um sinal que você está disposto a olhar com coragem para sua vida afetiva. E coragem, gente, é o primeiro passo para a gente fazer, sim, boas escolhas na nossa vida. Isso vale para tudo. E a grande questão é que nem sempre a resposta vai vir rápido, mas a gente poder olhar com honestidade e realmente parar para pensar, avaliar, colocar as coisas na balança, fazem com que a gente ganhe muito mais clareza, inclusive para conversar com o outro as coisas que precisam ser mudadas. Às vezes responder essas perguntas vai fazer você entender uma série de coisas que você precisa que até então você não sabia e agora você pode conversar com a outra pessoa. Inclusive, isso me lembra de um outro vídeo aqui no canal sobre como ter conversas difíceis, vou deixar ele linkado aqui na descrição para te ajudar nesse processo. Mas o meu ponto aqui é que, às vezes, a questão não é de fato o término, às vezes é. E aí, responder essas perguntas e ter um maior entendimento vai te ajudar nesse processo. Significa que talvez você teve vários indicativos negativos, por meio desse vídeo você precisa agir agora? Não necessariamente. Dê tempo ao tempo, digira as coisas, tente conversar antes e ver como as coisas vão se encaminhar, para aí sim você tomar sua decisão final. Por outro lado, se depois de tudo isso você vê que vocês continuam voltando ao mesmo ponto, ou que a outra pessoa está sendo muito inflexível, ou que a pessoa não leva aquilo a sério, ela fala que vai fazer, mas nada acontece, aí realmente talvez valha a pena você repensar esse vínculo. Quando a gente fica muito tempo com a pessoa que não é pra gente, a gente perde a possibilidade e não tem mais espaço para talvez encontrar a pessoa que é pra gente. Eu sei que às vezes é muito difícil você colocar um fim numa relação com alguém que você ama. Eu já passei por isso. Mas esse movimento às vezes é necessário quando você identifica que apesar de amar a pessoa, apesar de notar que ela tem várias qualidades, talvez ela não possa te oferecer aquilo que você de fato precisa. Isso não vem de um lugar de exigência, isso vem de um lugar de consciência e de humildade, inclusive, para você e para o outro estarem livres para encontrar parceiros que vão ser mais compatíveis com vocês. Por outro lado, se a conversa resolver, se a conversa trouxer alinhamento, que bom então, vocês podem continuar caminhando juntos, obviamente. Mas, se não houver essa conversa, se você não avaliar esses pontos, aí os conflitos eles só vão crescer e a sujeira sendo varrida para debaixo do tapete. Quero pontuar com vocês também que eu tenho uma série todinha aqui no canal que se chama Briga de Casal e lá eu converso com vocês, inclusive sobre comunicação e outros pontos mais que podem te ajudar também a melhorar e muito o seu relacionamento. Vou deixar o link da playlist aqui na descrição também. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve aqui no canal, compartilha com alguém que está precisando assistir e ouvir sobre isso também. Me deixa saber aqui nos comentários o que você achou do nosso papo de hoje. Esse era o meu recadinho de hoje. Vou ficando por aqui. Um beijão. Tchauzinho.